pode ser que esse ano você passe e pode ser que esse ano você não passe. Mas aí vem um ponto muito importante, que é você botar a culpa no método e não em você. Quando você bota a culpa em você, acontece um fenômeno que é você gerar uma neuroassociação, né? Você gerar pensamentos associados àquele hábito de estudar, aquela prática, aquele sonho que você tem de ser médica, de ser médico, gera uma coisa negativa. Você associa isso com algo negativo. E aí você começa a se sentir incapaz, né? E esse é o elemento, né? É o ingrediente perfeito para o fracasso, para você desistir, para você fazer outra coisa. Isso traz um ponto de reflexão para nós, né? Tipo, qual que é a função da escola, né? Porque o cara fica o dia inteiro ali na escola, né? No meu caso, eu ficava das 7h30 da manhã até o meio-dia, né? Fiquei anos ali e eu ia na escola, né? Eu escutava o professor falar, eu anotava o que o professor falava, e mesmo assim não trouxe resultado para mim, né? Não serviu para muita coisa. E aí depois, né, quando eu fui lá começar a estudar para passar em medicina, eu fui fazer a mesma coisa que eu fiz na escola, né? Que é escutar o professor falando, copiar o que ele fala e tentar fazer questões depois. A mesma coisa da escola. E aí muitas pessoas, às vezes, pô, mas na escola não tive isso, na escola não tive aquilo. Pô, beleza. Eu, por exemplo, né, eu lembro que teve um tempo lá que eu não tive aula de física, né? Não tinha professor de física, porque quem dava aula de física era o professor de matemática, então teve uma ausência de professor. Mas veja bem, eu não tive física, mas eu tive português, eu tive história, eu tive geografia, eu tive redação, eu tive as outras matérias. Não é a física que vai fazer você passar em medicina, né? Então, por mais que você não tenha português, mas tu teve as outras matérias, né? E mesmo assim, você precisa estudar todas as outras matérias, mesmo ficando anos ali estudando, né? E aí é muito louco, porque eu achava que era culpa minha, eu achava que eu sou preguiçoso. Pô, eu sou preguiçoso. Eu ia para aula, copiava o que o professor escrevia no quadro, né? Era um quadro verde, ele copiava lá com giz, e eu escrevia o que ele falava, né? Tipo, as informações que ele falava, não entendia nada, não memorizava, né? Ia mal na prova, e depois, quando eu tentei estudar, eu tentei reproduzir essa mesma coisa. Só que eu pensei, pô, eu sou culpado. Eu não estudei na escola. Mas se eu parar para pensar, né? Um dia eu quero fazer o cálculo, né? O cálculo de horas. Quantas horas que eu fiquei na escola estudando, né? Então, assim, eu tive um tempo de aula, de sala de aula na escola muito alto, né? Então, por que não funcionou? Né? Será que eu sou o culpado? Eu achava que eu era o culpado. E depois, estudando a neurociência, vendo como é que é nos Estados Unidos, como é que funcionam os processos seletivos dele, como é que é as metodologias de ensino que eles fazem na Europa, a Finlândia, né, que é o melhor sistema educacional do mundo, eu comecei a perceber isso, que a culpa não era minha, a culpa era do método. Né? Porque quando tu compara, por exemplo, um estudante brasileiro que do ensino médio, ali, ensino fundamental, com o europeu, com o americano, tu consegue ver que o brasileiro tem uma capacidade baixa. E aí sempre o pessoal, pô, mas é que no Brasil tem desigualdade, tem pouco dinheiro e tal. Beleza, mas o Brasil perde para países que têm menos dinheiro que nós. Olha que louco isso, né? Então, veja bem, entendam que a importância que tem o método, né? Então, quando a gente fala dessa questão do delta T de tempo, né, para você sair da onde você está hoje, do ponto A até o ponto B, até a sua aprovação em medicina, quando a gente pensa em qual vai ser esse delta T, infelizmente não tem uma fórmula, né? Não tem como eu dizer, Micaela, você vai demorar tantos dias até passar em medicina, você vai demorar tantos anos até passar em medicina. Não tem como eu falar isso, tá? Não tem como a gente prever isso. O que a gente consegue fazer é manipular o método de estudo. Isso a gente consegue fazer, né? A gente consegue construir uma metodologia de estudo que seja sustentável para você, que você consiga replicar ao longo dos anos, né? Porque pode ser que esse ano você passe e pode ser que esse ano você não passe. Mas aí vem um ponto muito importante, que é você botar a culpa no método e não em você. Quando você bota a culpa em você, acontece um fenômeno que é você gerar uma neuroassociação, né? Você gerar pensamentos associados àquele hábito de estudar, aquela prática, aquele sonho que você tem de ser médica, de ser médico,
gera uma coisa negativa, você associa isso com algo negativo. E aí você começa a se sentir incapaz, né? E esse é o elemento, né? É o ingrediente perfeito para o fracasso, para você desistir, para você fazer outra coisa.